Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem com vocês? Então, nessa semana nós estudaremos um pouquinho mais sobre uma data muito importante que está chegando para a gente, que é o aniversário de Valparaíso. O aniversário de Valparaíso é muito importante porque a gente, aprende um pouquinho mais nessa data, um pouquinho mais sobre a cidade onde a gente mora. A cada ano na escola a gente estuda um pouquinho, não é? A gente fala sobre o hino, a gente fala sobre a bandeira, sobre o brasão e seus símbolos, mas a gente também tem que estudar um pouquinho sobre a sua cultura, a gente tem que falar sobre a sua economia e como essa cidade está aumentando bastante no cenário nacional, né? O paraíso está sendo cada vez mais importante para o nosso país, para o nosso Brasil. Então, o que acontece? Eu vou utilizar alguns sites para a gente ler um texto para ficar bem mais interessante e a gente aprender cada vez, um pouquinho mais sobre nossa cidade. A gente também fará algumas atividades sobre esse tema, tudo bem? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou utilizar no começo, tá bom? Deixa eu só apagar, fechar esse site. Eu vou falar sobre o site, né? A gente está utilizando valparaísodegoiás.gov.br. Então, a gente também vai utilizar algumas outras informações de outros sites para a nossa aula ficar cada vez mais, preenchida com mais informações, tudo bem? Então, eu vou pedir, se você for entrar no site depois, ó, a gente vai utilizar esse caminho, né? O site oficial do município de Valparaíso. Vou clicar nesses três tracinhos que está bem aqui ao lado. Nesses três traços vou mostrar essa parte, olha. Nossa cidade, economia, histórico, símbolos oficiais, educação, dados geográficos e hino municipal. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico, O histórico e os dados geográficos, porque são temas, A gente vai começar pela história, depois falar sobre um pouquinho sobre a sua formação, Número de pessoas, onde se localiza, então são dados geográficos. E aí depois a gente vai partir para a economia, Depois a educação, e depois também falar sobre finalizar com o hino municipal e seus símbolos oficiais também, Que o hino também é um símbolo. Então vamos começar pelo histórico. É a nossa cidade, Valparaíso. Cidade onde vocês moram, cidade onde eu trabalho, ainda é uma cidade muito importante economicamente, para o nosso país e para Goiás, no estado de Goiás. Então, ela é chamada como Valparaíso de Goiás, Porque tem várias outras cidades, municípios chamados, Valparaíso também. No Chile, por exemplo, outro país tem uma cidade chamada Valparaíso no Chile. Então, mas quando a gente fala Valparaíso de Goiás, a gente sabe que estão falando com a gente. Então, na sua fundação foi em 1995. O aniversário é comemorado no dia 15 de junho, ou seja, na próxima semana. E a sua população de 172.135 habitantes, Esse foi o censo onde as pessoas fizeram essa contabilização, Contaram, de residências, passaram em residências, fazendo um número aproximado de número de habitantes que vivem nessa cidade, em Valparaíso. Então, é uma cidade até, com um número um pouco mais alto de moradores. A sua área é de 61,450 quilômetros quadrados. Então, é a localização no mapa. Vamos ver a localização? Aqui esse... Ah, tá. Esse link aqui está quebrado. Eu vou pegar, então, outro site, Vou pausar aqui para vocês. Vou pausar aqui e vou procurar no site do Wikipedia, que tem também várias informações sobre Valparaíso. Só um momentinho. Aqui a gente já entra, no caso, com o mapa de Valparaíso. Onde está localizado Valparaíso, Aqui no mapa no Distrito Federal, desculpa, perto do Distrito Federal, também no mapa de Goiás, do estado de Goiás. E aqui acima no Brasil, Então, o município de Valparaíso, 61, quilômetros quadrados, é um pontinho mesmo, muito pequeno. E a gente pensa, nossa, Valparaíso é tão grande, tão imenso, está crescendo bastante, não é? Mas a população de Valparaíso está crescendo bastante. Mas, em comparação, lógico, ao estado de Goiás, é um pequeno ponto, não é? Olha lá, eu vou dar um zoom aqui para a gente. Então, o que acontece? Professor, esse quadrado aí no mapa, o que é isso, Esse mapa aqui, ó, esse quadrado aqui é o Distrito Federal, DF.
Então, o que acontece? Valparaíso fica aqui, ó, na parte sul, né? Parte sul, a parte de baixo de Valparaíso. Então, ele faz o quê? Ele está fazendo fronteira, né? Passou uma pista, né? A gente está em Santa Maria, praticamente. Então, passou uma pista, está indo no Distrito Federal. Então, essa divisa é feita por uma estrada, não uma pista. E antes, né? Também está encostado em outras cidades, né? Em outros municípios também de Goiás. Então, o que acontece? A gente está bem próximo do estado de Goiás. Por isso que fala assim, é uma cidade do entorno, um município do entorno. Entorno porque está em volta, tudo bem? Então, esse pontinho vermelho é Valparaíso, né? Então, esse quadradinho é o Distrito Federal. E esse mapa aqui esse gigante aqui, né? Esse aqui maior, é o estado de Goiás. O estado de Goiás, tudo bem? E aqui no nosso, nesse mapa aqui, ainda mostra o quê? Goiás em relação ao Brasil. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Então, aqui nem dá mais para ver, né? Dá para a gente sabe onde está o quê? Onde está Goiás. Deixa eu só clicar aqui, vou escolher até outra cor aqui. Deixa eu ver na paleta de cores. Já está azul. Então, o que acontece? Nós temos aqui um mapa do Brasil, esse bem maior. Nós temos um mapa de Goiás, que é esse aqui. E nós temos esse quadradinho que é o Distrito Federal. E nós sabemos ali, né, que o Valparaíso é um pontinho aqui embaixo desse quadradinho branco, não é? Então, o Valparaíso é aqui, né, é pequeno em comparação ao Brasil todo, em comparação ao Goiás. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que moram, muitas pessoas buscam morar em Valparaíso, tudo bem? Então vamos voltar ao texto. Deixa eu pausar aqui para vocês. Eu vou tentar resumir um pouco mais o texto, porque esse texto é bem grande, tá? Tem muita, assim, por exemplo, essa informação, ó, Valparaíso é uma cidade brasileira do estado de Goiás, né? No entorno do Distrito Federal. Isso que a gente já comentou. Agora, e é uma região que mais cresce, uma das que mais cresce no Brasil. Esse dado aqui, já que eles colocaram, né, que o contagem de 156 mil habitantes está errado, pessoal, tá desatualizado, que isso foi 2016. Aqui em cima ele já dá uma informação mais correta de 2020, tudo bem? Então vamos lá na história. Há registro de que a história do município remota a 1959, com a implantação do primeiro loteamento denominado Parque São Bernardo, que surgiu em virtude da construção de Brasília. Ou seja, pessoal, desde a construção de Brasília, eles precisavam de trabalhadores, pessoas para construir a cidade. Então, o que acontece? As pessoas iam lá, construíam a cidade, os trabalhadores, depois eles precisavam de um lugar para, para ficar, né? Para dormir. Então, o que acontece? Essas pessoas vieram de vários estados do nosso país, vieram do Nordeste, vieram né, ali, Bahia, vieram de Minas Gerais, vieram do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, várias pessoas ali vieram em busca de um trabalho e na construção de Brasília. Só que depois lá, isso não tinha como trabalhar, né, lá na construção de Brasília e depois, vou voltar para Bahia. Não tem como. Eles tinham que morar ali perto, né, da cidade de Brasília. Então, o que acontece? Eles começaram a lotear, fazer vários lotes em lugares próximos a Brasília. E Valparaíso, né, a gente vê, a gente sabe mais ou menos, são mais ou menos 40 quilômetros de distância. Então, assim, não é tão perto, né, mas é algo assim, tinham tanto trabalhador e vieram não só trabalhadores, vieram famílias também. Ou várias pessoas também vieram para conquistar um pedacinho de terra nesse lugar onde teve a construção de Brasília, em busca de uma vida melhor. Então, né, o que acontece? Esses loteamentos foram criando casas e casas, né, bem simples mesmo, sem, às vezes não tinha água, não tinha luz. No começo era dessa forma, Valparaíso. Em 1959, e essas pessoas foram ocupando esses espaços, foi aumentando cada vez mais. Então lá depois teve o primeiro loteamento, que onde algumas casas, né, foram construídas e eles denominaram o quê? Parque São Bernardo, deram um nome para aquele loteamento. Em 79, né, quando o prefeito de Lusiânia, 1979, 19 de abril, né, de 1979, muito tempo atrás, então, o prefeito de Lusiânia, naquela cidade, né, o nome dele é Walter José Rodrigues, ele inaugurou o pequeno habitacional Valparaíso 1, já deu o nome, né, Valparaíso 1, pequeno habitacional. Então, o que acontece?
Ele já deu um primeiro administrador da cidade, que nome foi Clóvis José Riso Excelin, né, de Oliveira Almeida. O que acontece, pessoal? Ali, a cidade de Valparaíso já estava tomando seu próprio formato. Só que ele ainda ele era o núcleo, né, ele fazia parte de Lusiânia, Valparaíso. Então, hoje, Valparaíso é um município, Lusiânia é outro município, correto? Só que antes era o quê? Valparaíso fazia parte de Lusiânia como se fosse um bairro, né? Como se fosse uma parte de Lusiânia. Só que com o tempo, né, a gente foi vendo que esse núcleo habitacional ele foi crescendo. Antes só tinha o quê? 864 casas e só tinha uma escola só tinha uma administração e a cidade foi crescendo, crescendo, né? E só que vinha com muitos problemas, como eu falei para vocês, não tinha comércio, não tinha mercado, não tem o varejão aí perto da casa de vocês, né? Não tem outros mercados, lá não tinha nada, não tinha farmácia, né? Então não tinha água, então e só tinha aquela pista principal, aquela pista onde vocês passeiam, né? Quando vão para o plano piloto ali no shopping, no shopping assim, o shopping do plano piloto ali, Conjunto Nacional, o Parque Shopping. Então, o que acontece? Só tinha aquela pista que levava para a cidade de Brasília, onde eles trabalhavam, não tinha mais nada. Então ali já havia o quê? Já tinha muitos problemas Desculpa, pessoal, deixa eu só. Acontece, né? Infelizmente, desculpa, tá, gente? De repente vem o telefone no meio da. Depois eu acho que se retornar, vou ter que pausar a ligação, ver o que é a pessoa, quem é essa pessoa. Desculpa, tá, gente? Então, o que acontece? Então tinha muitos problemas. E a falta de água era frequente e só tinha esse transporte coletivo, uma pista central. E no dia 2 de maio de 1980, veio um decreto onde o que acontece? Ficou, né, oficializado no dia 19 de abril de 1980 o aniversário desse núcleo habitacional de Valparaíso, né? Já tinha um pouco mais de melhorias, né? Com uma administração já dava para melhorar um pouco mais. Tinha um posto telefônico onde as pessoas poderiam realizar ligações, uma agência de correios, um escritório de contabilidade, outras lojas comerciais. Então as pessoas poderiam comprar pão, né? Podiam comprar seus alimentos de uma forma melhor. Então, aí depois na área educacional, a cidade contava com uma escola estadual que atendia aos alunos do primeiro grau e duas escolas particulares que já se encontravam extintas, né? Que não existem mais, né? No setor religioso, o bairro conta com uma igreja católica, duas igrejas batistas, uma Assembleia de Deus. Outra história é que o município recebeu esse nome em virtude de uma homenagem que quiseram prestar a um engenheiro desconhecido, natural de Valparaíso, né, no Chile. Como eu falei para vocês, em Valparaíso tem várias cidades chamadas de Valparaíso, né? No Chile tem uma cidade muito famosa chamada Valparaíso. Então, contudo, pesquisas recentes dão conta de que César Barney, arquiteto colombiano, natural de Cali, né, lá na Colômbia, foi o responsável pelo projeto urbanístico. Ou seja, né, as histórias contam que esse arquiteto ele fez o quê? O planejamento da cidade de Valparaíso. Como seria a cidade onde vocês moram? Tudo bem? Vamos lá? Em 2008, o vereador Walter Matos lançou o livro Valparaíso, Corpo e Alma, contando toda a história da cidade, sendo hoje um dos principais livros de pesquisa em escolas e faculdades. Através da Lei Estadual número 2.667 de 1995, foi criado o município de Valparaíso, emancipando-se de Lusiânia. Ou seja, pessoal, em 95, Valparaíso foi crescendo bastante, né, aumentando a população foi ficando cada vez mais assim, se tornando cara de um município. Então não podia ser uma habitação, somente uma habitação, nem um bairro de Lusiânia, porque era muito, né, tinha muita característica de o quê? Já um município, né, o tanto de pessoas que moravam lá. E já era bem separado, bem definido. E o que aconteceu, né? Ele separou Valparaíso de emancipar, o que é emancipar é separar. E agora Valparaíso já poderia ter seu próprio prefeito, seu próprio governo, né? A sua própria Câmara Legislativa. E seriam o quê? Seriam suas regras, né?
os seus investimentos seriam separados. Então, foi isso que aconteceu em 1995. Então, hoje, Valparaíso é uma cidade peculiar, permeada pela migração, de mente cosmopolita e dada a estreiteza da relação com a capital federal, né? Várias palavras aqui que a gente lê nessa frase, né? Que pode atrapalhar um pouquinho, né? Olha, vamos lá. Hoje, Valparaíso é uma cidade peculiar, que é uma cidade diferente, né? Ela é permeada pela migração, várias pessoas estão buscando Valparaíso para morar por conta da moradia que é um pouco mais em conta, né? Tem vários prédios, condomínios, tem terras, pessoas construindo condomínios, e tá cada vez mais fácil das pessoas morarem em Valparaíso, né? As pessoas estão procurando esse Valparaíso para morar, né? Então, de mente como cosmopolita, o que acontece? Tem uma característica em Valparaíso. A gente encontra o quê? Várias pessoas de vários diferentes, né? Pessoas às vezes de etnias, né? Pessoas que têm familiares de asiáticos, né? Que vieram de outro país, por exemplo, do Japão, da Coreia, né? E entre outros países também. E assim, o que acontece? E porque também como é muito próximo, né, da capital federal, como eu falo, de Brasília, então o que acontece? Valparaíso ficou muito conhecida também, porque está próximo do Distrito Federal, está próximo de uma região muito ocupada, que é a nossa capital federal, Brasília. Então, várias pessoas, o que acontece? Essas pessoas que moram perto de Brasília também conhecem Valparaíso, começam a frequentar seus serviços, o shopping, por exemplo. Outras pessoas, assim, às vezes, com essa expansão, né? Ela também vem pessoas de outras nacionalidades para a cidade de Valparaíso, né? Não com tanta frequência, mas está começando a criar uma cara diferente. Tudo bem? Deixa eu ver, deixa eu pausar aqui e atender essa ligação. Desculpa de novo, tive que atender a ligação. Então, pessoal, o que acontece, né? Então, a gente sabe que o Valparaíso está crescendo bastante no cenário, né, nacional. E a gente já vê algumas reportagens nos jornais, né, que Valparaíso está crescendo. Tem vários mercados, né? A gente vai no shopping, tem várias lojas importantes, né, que só tem em lugares importantes no Brasil que já tem em Valparaíso. Então, isso é muito importante também para a né, para a cidade de Valparaíso. Agora o que a gente vai fazer? Clique aqui novamente e ver um pouquinho sobre os dados geográficos. Eu acredito que os dados geográficos a gente já tinha lido um pouquinho, né? Sobre, sobre a maioria a gente já leu ali no começo, tá bom? Mas vamos lá ler um pouquinho? Estabelecimento de saúde, unidade territorial, né? 61,410 quilômetros, né, quadrados. Uma cidade, né? Aqui é uma cidade até pouco, né, um pouco grande, né? Mas não é um município tão grande assim como a gente viu lá no mapa, né? Então, estabelecimentos de saúde do SUS, né? 34 estabelecimentos, vários postos de saúde que pode atender várias populações. Cada cidade é importante ter um posto, pelo menos um posto de saúde para atender a população no que for mais aqueles atendimentos rápidos, né? Uma vacinação, por exemplo, que está tendo agora. Então, é muito importante ter esses postos de estabelecimentos gratuitos, né? Então, matrícula. E no ensino fundamental tem mais 2012, né? É o dado mais antigo, né? Então, tá um pouquinho desatualizado. 22.421, né, matrículas. 21 matrículas. Ou seja, né, pessoal, ensino fundamental até do primeiro ano até o nono ano. Então, acredito que já tem um pouco mais, lá para 26 mil matrículas, tá bom? Então, pessoas, o que são essas matrículas? São crianças que estão estudando na escola, né, do primeiro ano até o nono ano. Ensino médio, né, 5 mil matrículas, mais ou menos, 5.099 matrículas. Então, mesma coisa, então já tem um pouquinho mais, né? Números de unidades locais, né? Então, 2.389 unidades, né? Aqui não fala muito bem, né, unidades locais. Quais são essas unidades? Então, pessoal ocupado, né? Ocupado total, 18.465 pessoas. Também não fala muito direito o que significa esse pessoal ocupado. Então, vamos lá. PIB. Então, o que é esse PIB per capita? É o quê? É a média de salário que cada pessoa recebe, né? Não quer dizer assim, cada pessoa recebe 8.900? Não, não é isso, pessoal.
Quem dera, né, que se fosse assim. É que tem pessoas que recebem muito lá, fazendeiros, porque isso não aparece, tem fazendeiros que eles têm um lucro muito grande. Então vai somar com aquelas pessoas que têm um lucro menor e vai dividir pelo número de habitantes que trabalham, né? Ali. Então deu esse número bem elevado, porque em Valparaíso é uma cidade onde tem várias pessoas que são comerciantes, dono de lojas, shops que recebem muito, muito, né? Muito por mês. Então, na hora de fazer essa divisão, né? O que acontece? Dá um PIB, né, bem alto. Mas a gente vê o quê? Que tem várias pessoas com muitas dificuldades de vida. Então, ele fica bem naquela média, né? Tem pessoas que têm melhores condições, outras pessoas que têm condições muito ruins. É uma desigualdade social muito grande na cidade. População estimada, né? 156 mil, já que a gente viu que é mais de 170 mil pessoas, né? Está desatualizado aqui também. E aqui, população residente, tem mais mulheres do que homens, se a gente pegar esses dois dados. Tem mais, né, mulheres do que homens. Então, ou seja, a gente pode perceber, mas assim, bem igual, né? Quase o mesmo tanto, quase 50% de um com 50% de outro. E é uma população que a maioria, né, está alfabetizada, pessoas que sabem ler, né, e escrever. Mesmo que não seja da forma que a gente gostaria que escrevesse, né? Mas é uma escola que é onde a prefeitura, a educação, né? A Secretaria de Educação tem preocupação em instalar em cima dos pais, né? Para cobrar que os alunos vá para a escola, né? E aprenda pelo menos, né? Esse primeiro passo, né? Para que eles possam fazer uma faculdade. Então, olha, população residente, né, que frequentava creche ou escola, né, 45.376 pessoas. População residente que é religião católica, apostólica e romana. Ou seja, pessoas que são católicos, né? Também tem esse censo. Pessoas que são católicas, 73 mil pessoas aproximadamente. População que são espíritas, né? 2.500 pessoas. População que são evangélicas, né? 40.900 pessoas. Ou seja, a nossa Valparaíso tem mais, é uma cidade que onde tem mais católicos, também tem espíritas e evangélicos. A gente vê uma distribuição até quase igual entre assim de evangélicos e católicos, né? Um pouco menor, bem menor, né, de espíritas, mas isso é importante porque sabe que nós temos uma cidade onde as pessoas são mais tolerantes umas com as outras, tem um respeito, né? E respeito à crença das outras pessoas. Então, olha, o valor regimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes com regimento domiciliar por situação do domicílio urbano, né? Então, assim, o que acontece? Quantas pessoas, quanto que cada casa, mais ou menos, em média, recebe por mês, né? R$ 2.500, né? Quase R$ 2.600. Então, o valor do rendimento nominal mediano, né? Mensal per capita dos domicílios particulares permanentes urbana, né? 510. Então, cada pessoa, no habitante, poderia, assim, recebe mais ou menos R$ 500 por mês, cada habitante de Valparaíso. E não é um dado, assim, correto, porque tem gente que não recebe nem R$ 100 por mês, cada habitante, né? Mas, como eu falei para vocês, que onde tem pessoas que recebem muito, ganha mais de 20, 30 mil reais por mês, então faz o que? A média dessas pessoas com a média das pessoas que recebem muito menos ou não recebem nada e faz, né, um levantamento, tudo bem? E o índice, né, esse aqui é um índice onde fala que é de desenvolvimento humano municipal, onde faz o que essa pesquisa, né, que está desatualizada, está de 2010 ainda, mostra que a população de Valparaíso é uma população que está cada vez aumentando o quê? A sua economia, está cada vez vivendo melhor. Mas para isso a gente precisa de trabalho, precisa de infraestrutura, lugares mais limpos, né? Mais comércio. Vai facilitar a nossa vida, a gente possa receber mais e viver num lugar melhor. Tudo bem? Então, esse vídeo ficou bem grande, né? 24 minutos. Então, é porque esse primeiro vídeo aqui tem muitos dados, né? Então, eu li até com vocês aqui esses dados, mas aí a gente vai fazer algumas questões. Eu vou colocar aqui para vocês, mas eu vou utilizar desses dados para fazer algumas questões de matemática, português, geografia, e vocês vão ler com atenção a cada questão, porque eu não vou colocar só, por exemplo, para vocês, eu vou colocar para vocês fazerem uma interpretação de texto, algumas com conta, tá bom? Para que vocês possam estudar matemática, português, geografia, história, entre outros assuntos nessa atividade de hoje.
tudo bem? A gente voltará, né, na próxima aula falando um pouquinho mais sobre a educação, tá bom? E sobre a economia e sobre a educação. E depois a gente finaliza com símbolos oficiais e hino municipal, tá bom, gente? E também nós teremos outras atividades de artes, tá bom? E eu vou entrar em contato com vocês. Um grande abraço, preste atenção na atividade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau.